Altas temperaturas e chuva escassa exigem maior cuidado com o estresse térmico em plantações. Ao vivo, então, sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o engenheiro agrônomo Erivelton Lopes Paes, que já está aqui conosco. Erivelton, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Maruza. Obrigado pela oportunidade, é uma honra poder estar aqui representando a minha empresa e poder conversar com todos aí que estão do outro lado da telinha também. Erivelton, de que forma, então, essas altas temperaturas elas acabam prejudicando no desempenho, no desenvolvimento das lavouras do produtor rural? Bom, acho que é importante a gente trazer um pouco de luz nisso também, né, Maruza? Porque é o seguinte, a própria ONU já vem nos alertando sobre as mudanças climáticas e pelo excesso de temperatura que já está ocorrendo, é um fato, e pelos anos que aí vão acontecer esse excesso de temperatura. E dentro, assim, do melhoramento genético, todas as plantas cultivadas que a gente tem hoje na agricultura, ela não foi preparada para conseguir passar por essa adversidade de excesso de temperatura. Então, o melhoramento genético, ele procurou trabalhar no aumento da produtividade, trabalhar algumas resistências de pragas e doenças, algumas necessidades aí de nutrição. E isso é um fato. Nós temos exemplos de clientes e amigos, por exemplo, no Parque Citrícola do estado de São Paulo, que o excesso de calor e temperatura que acometeu dentro da sua propriedade derrubou e muito a produtividade. E o que isso causou, né? Então, o excesso de temperatura que vem acometendo as plantas gera um distúrbio fisiológico muito grande. E aí, aquele planejamento que ele teve, por exemplo, de um exemplo hipotético aqui para que todos entendam, era de colher 10 caixas de laranja no seu final do ciclo, ele acabou colhendo 3. E 7 ficou pelo caminho, né? Então, o principal detrator dessa queda de produtividade foi o excesso de temperatura e não teve uma solução para que isso fosse minimizado, e a tecnologia de proteção solar vem para ajudar a minimizar esses problemas dentro da agricultura brasileira. Acaba queimando as folhas, né? Isso para diversas culturas, ou tem algumas culturas que são mais vulneráveis aí a essas altas temperaturas? Olha, do ponto de vista, todas as culturas cultiváveis, elas sofrem com excesso de calor e radiação, e todas necessitam de uma ferramenta de proteção solar para que minimize essas queimaduras, essas escaldaduras, para que ela consiga atingir seu ciclo produtivo com altas produtividades. É claro que algumas são mais sensíveis e outras menos, mas no panorama geral, todas acabam necessitando desse tipo de ferramenta, Maruza. Tá, então esse protetor solar, ele vem para minimizar esses danos, né? Como é que ele funciona, então? Conta pra gente. Eu gosto de dar um exemplo lúdico, acho que é fácil para que todos entendam. Imagine eu, né, Erivelton, vou fazer um exercício físico ao sol do meio-dia, agora no pico do verão. Sei lá, uma cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, que é conhecida por ser muito quente. Qual a resposta fisiológica que o meu corpo vai dar? Um baixo rendimento, porque eu vou ter uma alta transpiração e eu vou render muito menos. Agora, se eu fizer esse mesmo exercício numa condição mais favorável, por exemplo, às 5, às 6 horas da manhã, eu vou ter uma condição ambiental muito mais favorável para o meu desenvolvimento fisiológico, né? Então, vou ter uma performance maior. E isso acontece com as plantas, só que as plantas não têm essa opção de mudar de horário o seu exercício. Então, imagine uma planta que está sofrendo um calor, um alto calor de 38, 40 graus, e você utilizar uma ferramenta de proteção solar que consiga reduzir um pouco dessa temperatura que está sendo acometida nela, proporcionar conforto térmico, ela vai ter um rendimento fisiológico muito maior. Então, é essa analogia que eu trago para poder entender como que funciona a ferramenta de proteção solar sendo utilizada dentro da agricultura. Perfeito. E como que ela é aplicada? Como que você consegue aplicar esse protetor nas folhas, nas plantas? Bom, o produto que nós desenvolvemos, ele é pó e ele é diluído em calda de pulverização e ele é aplicado sobre as folhas e sobre os frutos. E essa aplicação ela vai proporcionar um filme, né? uma partícula super fina, protetora, que vai ficar sobre as folhas e sobre os frutos e vai ter a capacidade de refletir parte da radiação e reduzir a temperatura. Então, funciona mais ou menos dessa maneira. Perfeito. Então, Erivelton, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima tarde para você e até a próxima.
Um abraço a todos. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.